Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende donde se encuentren. Boa Un lujo tarde, boa nuevamente contar noite, con todos bem-vindos a ustedes todos. hoy en É esta um segunda prazer estar aqui jornada com de nuestro todos segundo vocês nessa congreso segunda de la red de jornada do nosso análisis y segundo buenas congresso prácticas da en Rede APP. de Para nosotros es Análise una e suerte Boas poder contar con Práticas em todos ustedes PPPs. y poder É estar realmente abordando hoy muita temas sorte contar com de todos tanta vocês e necesidad poder y abordar actualidad para la hoje región en el contexto de assuntos las tão APPs y en un sentido necessários e de más amplio en el atualidade contexto del para a desarrollo de la região infraestructura de la región en su e conjunto, como son aquellos referidos ao relacionados a cuestiones de desenvolvimento da competencia y infraestrutura na transparencia, como região em estamos seu viendo en conjunto, el primer relacionados com panel as que sigue questões de ahora a competência e continuación, entendiendo principales transparência. problemas de competencia O asociados al painel, a desarrollo de continuação, vai infraestructura falar en sus sobre a modalidades concorrência, públicas sobre o tradicionales y desenvolvimento asociaciones da público-privadas. infraestrutura nas A suas continuación, modalidades tendremos, tradicionais e também nas tendremos una parcerias sesión público-privadas. E destinada a teremos abordar todos também los uma aspectos sessão de la sostenibilidad, la destinada a inclusión, los falar sobre componentes de os sostenibilidad, aspectos da desde la preparación de los sustentabilidade e proyectos seus hasta el componentes, financiamiento de los desde a mismos. preparação dos Y por projetos último, até y o antes de la financiamento clausura, deles. tendremos una E, sesión por donde se abordarán último, temas vamos tan ter uma necesarios sessão na qual para la serão región abordados assuntos y muito sobre todo necessários para a entendiendo região, la conflictividad que muchas veces especialmente surge en los procesos de desarrollo de entendendo os infraestructura, conflitos que conflictividad muitas social vezes que pueden ser surgem no mitigados a partir de desenvolvimento da mecanismos de participación infraestrutura, ciudadana, os inclusividad y elementos género sociais que se mitigados tratará en la através da última sesión. participação Esto se estará cidadã uniendo a los temas e que tratamos gênero. Isso ayer será abordado na y última de las sessão, e tudo discusiones isso vai ser vinculado tan com os ricas que pudimos assuntos que tener gracias a tratamos la ontem presencia de e as tantos y tan discussões variados tão panelistas de la región e enriquecedoras que internacionales, conseguimos como han ter sido los modelos ontem, de graças à innovación para el participação fondeo y financiamiento de dos proyectos, en panelistas concreto a través del da reciclaje de região, activos, las falando sobre cuestiones de financiamento de infraestructura social y cómo projetos, entender de una sobre manera questões más de comprensiva infraestrutura el análisis del social e como desempeño compreender de uma comparativo de los forma mais proyectos APP versus la clara República a Tradicional análise dos y la sesión projetos de plenaria que tuvimos la PPPs suerte de tener e ayer en também la a sessão tarde con la plenária, na presentación qual tivemos a de la experiencia de sorte Infrastructure Australia. de Sin más dilación, le pasaría apresentação la da palabra al Infrastructure especialista Austrália. senior en gestión Eu pública y vou dar a transparencia del Banco palavra, então, à Interamericano de especialista Desarrollo, Juan Cruz sênior Vieira, para que de introduzca el concorrência e panel y avancemos con la sesión. transparência, Muchas gracias a Elton todos y Vieira, espero que para que disfrutemos de una gran introduza, jornada. Juan Cruz Muchas Vieira, gracias, para a Anchor. introdução do Es todo assunto. Muito un placer obrigada, estar aquí, Anchor. compartir É con realmente ustedes um prazer esta estar aqui com presentación. vocês, compartilhando esta apresentação. En primer lugar, bienvenidas y bienvenidos. Soy Em Juan Cruz primeiro Vieira, como les lugar, eu decía, quero dar as especialista senior en boas-vindas a modernización del todos. Estado. En esta É, sesión Juan Cruz Vieira, llamada Competencia y especialista Transparencia en sênior, APP, resolviendo e nessa cuellos de sessão botella, chamada Concorrência e contaremos con la Transparência em presentación del EPP estudio Resolvendo Problemas de Gargalos, Competencia teremos a en Procesos de apresentação do estudo Desarrollo de Problemas de Concorrência em Infraestructura en Processos de América Latina y el Desenvolvimento Caribe, de obra pública Infraestrutura na tradicional América y Latina e no asociaciones Caribe, obras público-privadas, públicas tradicionais e elaborado tras el parcerias llamado de propuestas en público-privadas. el ciclo Foi 2021 elaborado de la red através do APP. Esta após o presentación edital do estará a ciclo de cargo de Javier 2021 Campos, da doctor en rede Economía, APP. profesor de Essa la Universidad de Las apresentação Palmas, será dada pelo Javier España, Campos, experto en doutor em regulación y Economia, competencia de professor da infraestructura. Universidade das Palmas, Después de Espanha, esta presentación, especialista em se seguirá una regulamentação e discusión concorrência na sobre el infraestrutura. tema Depois disso, del teremos uma panel de discussão invitados, sobre que nos compartirán su assuntos, experiencia en el o sector de painel de APPs en América convidados que vão Latina y el compartilhar Caribe. a sua Al momento experiência de no las setor de presentaciones APPs, de cada uno de de ellos, PPPs na América Latina e contaremos un no poco su Caribe. experiencia y luego pasaremos a su Quando cada presentación. faça a sua Dos apresentação, vamos temas falar um muy pouco da rápidos. La experiência de primera cada es deles. la sesión está Dois disponible assuntos, rapidamente, é con que a interpretación sessão simultánea en está español, inglés y na portugués. sessão temos Y a en segundo lugar, disponibilidade a na lo largo de interpretação las simultânea em presentaciones espanhol, verán un inglês e botón de português, Q&A o de e ao longo preguntas y das respuestas. apresentações A vocês quienes vão quisieran ver hacer um alguna botão ali pregunta, les embaixo de invitamos a escribir Q&A para en quem este queira contexto, fazer alguma pergunta. a través de este canal, Convidamos sus a preguntas todos a y las utilizar trataremos de esse canal abordar al para poder momento de la fazer chegar discusión. as suas Sin perguntas e nós más, paso la tentaremos palabra a Javier Campos, respondê-las como les no momento mencionaba, da doctor en discussão. economía, que Eu nos vou va a dar hacer então a la palavra primera ao Javier presentación Campos, que é de doutor em aproximadamente economia unos e que 15 fará a minutos. primeira Javier, el apresentação, que micrófono es durará tuyo. mais ou menos Gracias. uns 15 minutos. Javier, você tem o Gracias, microfone. gracias a los Muito organizadores del obrigada Congreso por la aos invitación. Gracias, organizadores Juan, por la presentación. pelo Eh, convite. Como bien Obrigada has pela dicho, el apresentação. objetivo de esta Como você presentación es disse, simplemente o objetivo contar dessa brevemente, apresentação de manera un é poquito contar resumida, rapidamente
de uma forma um pouco sintética, os principais resultados do trabalho sobre os problemas da concorrência no desenvolvimento dos processos de infraestrutura. É um trabalho que foi desenvolvido com meu colega da Universidade de Las Palmas, na Espanha, e o que nós tentamos foi identificar quais são esses problemas, porque talvez a mensagem é que a concorrência, o assunto da concorrência, é muito mais importante do que normalmente se pensa que é. Bom, tudo o que foi dito na sessão de ontem foi muito interessante, especialmente sobre a importância do investimento total em PPPs, em obras públicas, o gasto que isso supõe para os países, mais ou menos 3% do PIB. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui é que não é somente importante a quantidade. Muitas vezes nos preocupamos em aumentar a quantidade, mas temos que ter cuidado com isso, porque a ideia é que o como o procedimento é feito e o porquê do procedimento, ou seja, a finalidade última, também são muito importantes. Portanto, quando falamos do como e do porquê, todos esses projetos estão sendo feitos, é uma forma de tentar ver, como na literatura é mencionado, nós sabemos que existem muitos relatórios do próprio BID, do Banco Mundial e de outros órgãos internacionais, mas o que nós pensamos para começar esse projeto é fazer uma revisão sistemática da literatura dos últimos 20 anos, né? A literatura econômica, e fazer uma revisão, então, para ver qual é a literatura de PPPs sobre provisão pública, sobre intervenção privada, participação privada, e ver exatamente qual era o papel desses atores. Só para ilustrar, o que surge na América do Sul é que a palavra fundamental é PPPs, também infraestrutura, participação privada, mas, curiosamente, se a concorrência aparece muito pequenininha. Então, o que estamos dizendo é que até agora existe uma lacuna, inclusive no âmbito prático, em relação aos assuntos de concorrência. Então, nós tentamos resolver essa lacuna de alguma forma. Portanto, não é necessário que eu me estenda muito sobre Javier, qual é a perdón que te interrumpa, no motivação estamos do viendo tu papel do pantalla. Estado. Discúlpame, gracias. Houve uma intervenção do moderador dizendo que não estavam vendo o vídeo do palestrante. Ele está tentando resolver isso. No todavía. Agora vocês estão me vendo? Não, não estamos vendo. Ahora sí. Na verdade, era a apresentação do palestrante que não estava aparecendo na tela. Ele disse que ele estava compartilhando, mas esqueceu de apertar no botão que era necessário para enviar a palestra. Então, ele retoma dizendo que o investimento era muito heterogêneo e que não importava somente o quanto, mas também o como. E eu também mencionava que, revisando trabalhos acadêmicos em revistas importantes no mundo acadêmico com relação a esse assunto, nós podemos observar que a palavra concorrência não é das que aparece mais. Então, o que eu estava dizendo, que nessa nuvem de palavras aparecem muitas outras palavras, mas a concorrência aparece muito pouco. Mas então, temos que ver
porque a concorrência está no centro de todo o processo de desenvolvimento da infraestrutura. Dentro do papel do Estado, justamente a ideia é prover serviços aos cidadãos, mas fazê-lo com a ideia de que esses serviços contribuam a melhorar o bem-estar da população. Todos sabemos, e com isso eu vou terminar a parte da motivação, é que a falta de concorrência leva a preços mais altos, a um gasto público maior do que é desejado, também mais poder para o setor privado, alocações ineficientes, também leva a temas de corrupção e também existe um problema, evidentemente, de menor bem-estar social. E eu gostaria que nós reflitamos sobre que esses setores têm que ser provistos de serviços e a concorrência tem que funcionar. O som do palestrante está muito ruim. Vamos continuar de qualquer jeito. No próprio processo do projeto, dos contratos em geral, por exemplo, podemos ver um relatório do Banco Mundial sobre os problemas de concorrência e podemos ver que existem elementos importantes, custos importantes que estão associados. Na Espanha, por exemplo, fala-se de 2 bilhões a cada ano de perda para o Estado por falta de concorrência nos processos de provisão pública. Na União Europeia também há estudos que falam de 1% do PIB, de acordo com os países, e para a América Latina também há algumas estimativas que são bastante diferentes de acordo com os países. Mas o que estamos dizendo aqui é que esses problemas de falta de concorrência supõem um custo para os estados. Então, como podemos enfrentar isso? O primeiro passo é ter claro que é necessário identificar quais são os gargalos que todo esse processo apresenta. Então, temos um gargalo no projeto, né? No projeto do processo. E a questão fundamental, e onde se centra o projeto que nós desenvolvemos, é identificar, então, as diferentes fases, etapas e os problemas de concorrência associados a cada um deles. Então, se nós fazemos uma distinção entre 5 etapas fundamentais dentro do desenvolvimento das PPPs, podemos ver aqui quais são esses pontos. E vamos ver que em cada um dessas fases aqui haverá problemas de concorrência. E vamos ter que trabalhar, então, nos assuntos de legislação contratual e mercantil, nos procedimentos administrativos. E aqui vamos poder, evidentemente, fazer nossos aportes. E temos também guias de referência para poder trabalhar. E, para ilustrar e não me estender muito, a primeira parte, quando eu falava da definição do contrato, justamente os problemas de concorrência aparecem na falta de clareza do escopo e do conteúdo. Muitas vezes também existem problemas de concorrência associados a escolher o tipo concreto de contrato mais adequado, porque nós podemos escolher entre um maior grau de competência, um menor grau de competência. O maior grau de competência geralmente costuma ser que a própria administração pública forneça o serviço.
Depois, quais são as recomendações? Bom, valorizar ex ante a capacidade técnica do órgão de gestão, valorar também os custos, estimar os custos da contratação interna e fomentar os assuntos relacionados. Depois temos os procedimentos abertos, ou seja, temos que identificar os problemas da concorrência e ali, muitas vezes, aparecem procedimentos abertos ou fechados, então temos que ver até que ponto temos informação ou a participação das diferentes empresas que queiram concorrer. Evidentemente, em circunstâncias extraordinárias, muitas vezes temos que recorrer a mecanismos estatais, mas temos que fazer, então, um equilíbrio entre procedimentos mais fechados, mas que possam garantir o resultado. E quais são as recomendações? Muito bem, é tentar explicar, então, as razões pelas quais não se usa um procedimento aberto. Teríamos que ter, então, um procedimento padrão, depois dar transparência e publicidade. Depois, com relação ao desenho do processo, a elaboração do processo, é onde encontramos os principais problemas com relação aos requisitos de acesso. Temos que buscar um equilíbrio entre o fato de que se apresentem empresas que cumpram com os requisitos mínimos e também restringir o número de usuários. Também pode haver problemas de risco moral, por exemplo, que se apresentem empresas que ganhem o concurso e não possam desempenhar o que prometeram. Depois, outra coisa que aparece na literatura é que encontramos muitos requisitos arbitrários. De forma jurídica, que poderiam ser, por exemplo, devido a motivos de nacionalidade ou de território, também assuntos de experiência prévia, experiência excessiva, alocações prévias, e depois, recomendações. Nas recomendações, é interessante divulgar as melhores práticas, porque isso vai ser muito útil para que outros países possam ver o que acontece nos países vizinhos. Agora, na identificação de problemas de concorrência, o assunto fundamental aqui nessa diapositiva é que todas as propostas sejam tratadas da mesma forma. Aí justamente é onde podem aparecer os problemas de corrupção, falta de neutralidade, tem que haver um acesso equilibrado à informação. Também não podem ser utilizadas regras as regras têm que ser iguais para todas as empresas que se apresentam. Tem que haver também possibilidades de apelação razoável. Existem também muitas contribuições da literatura que falam sobre qual é a fórmula mágica para poder fazer a ponderação. Bom, não temos muitas respostas para isso. O ideal seria que o preço, o custo para a administração fosse uma das variáveis básicas, mas que ela não seja a única, porque existem parâmetros sociais que podem ser muito importantes de levar em conta. O recomendável, quando se faz uma elaboração de um projeto desses, tem que haver ponderação proporcional dos diferentes fatores e ver quais são as mudanças nos parâmetros. E, por último, na parte 4, é onde aparecem um dos problemas mais graves, que é o problema da colusão entre os licitadores. Essa é uma das preocupações que muitas vezes as próprias agências têm. E há duas formas de abordar isso. Ex ante, que seria tentando identificar a priori se as circunstâncias do contrato favorecem essa colusão. Então, ver as conexões entre os licitadores, posicionamentos encobertos, rotatividades, e também
Muitas vezes podemos ver o resultado da licitação para ver se posteriormente identificamos pautas de corrupção. Para isso, temos as recomendações e a ideia é criar uma base de dados muito séria sobre os resultados da licitação para poder trabalhar sobre eles e poder utilizar sanções, penalidades e não contratar a quem deu mostras de não cumprir com as condições. E, por último, muitas vezes há problemas de concorrência em relação com qual é o tipo de projeto. Se temos contratos de longa duração, de curta duração, então nós temos aqui que não existe uma regra única para determinar a duração ótima. Existem mecanismos nos quais o prazo vai sendo encurtado ou se transformando em mais longo de acordo com o desempenho. Depois há outros assuntos muito importantes que nós detectamos na renegociação, e aqui não todas elas são ruins ou boas, não todas são iguais. E a partir daqui, o que nós fizemos foi tentar analisar a situação na América Latina. O que nós fizemos aqui no nosso projeto é identificar um marco global em função da literatura e, a partir dali, ver como isso foi se desenvolvendo em termos de um diagnóstico da América Latina. Existe muita heterogeneidade entre os países. Alguns estão muito avançados em termos da gestão, do estabelecimento de mecanismos muito claros para poder lutar com a falta de concorrência, mas em outros países as coisas ainda não têm avançado. Nesse estudo, o que nós fizemos foi uma análise detalhada de todas as agências regulatórias de regulamentação da região que podiam participar nas PPPs e também essa questão de regulamentação, era necessário ver quais eram as características delas. Então, vemos que tudo isso dá a oportunidade de aprender desses dados e criar um sistema de troca de informação. Não quero me atardar em muitos detalhes, mas aqui também vimos o tipo de agência, ao que cada uma se dedica. Também é possível analisar alguns passos práticos, e a gente se centrou especialmente no Chile, na Colômbia e no Peru, e são países com os quais nós tivemos um pouco mais de troca nesses projetos. E o que vimos nesses casos é que existe uma clara consciência com relação ao problema de que, se não há uma boa concorrência e um bom desenvolvimento dos mecanismos de concorrência na hora da promoção das PPPs, ou da implementação das PPPs, isso vai ser prejudicial. E, no final, pelas características de monopólio, o que ganhamos, por um lado, perdemos pelo outro. Em países como Chile, Colômbia e Peru, como eu mencionei, há agências específicas, há regras, normas específicas para tratar este tipo de coisa. Bom, eu não quero me atardar muito, sei que o tempo passa muito rápido. Gostaria, então, de agradecer. E eu acho que temos uma agenda do futuro. Esses temas são coisas que ainda estão começando a dar frutos e talvez, se compartilhássemos informações, teremos muito mais resultados. E eu estou à disposição para quaisquer perguntas e comentários e abrindo o debate mais tarde. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, Javier.
excelente apresentação. Também muito obrigado também por cumprir o tempo. Vamos agora passar para a apresentação dos panelistas e depois nós vamos abrir uma rodada de comentários. Diego Ávila é assessor do Programa para a Consolidação de Esquemas de Participação Privada em Infraestrutura do Departamento Nacional de Planejamento da Colômbia. Ele é advogado da Universidade dos Andes, tem mais de 20 anos de experiência em direito público, contratação administrativa e regulação econômica, principalmente com relação à implementação de mecanismos de participação privada para o desenvolvimento de infraestrutura. Ele participou como coordenador legal na inauguração do projeto de lei de associações de PPPs e todos os seus decretos de regulamentação. Bem-vindo, Javier Encinos, é o diretor adjunto da equipe internacional da Autoridade de Projetos IPA, do Reino Unido. Ele é especialista em infraestrutura e finanças, também com mais de 20 anos de experiência, finanças corporativas, projetos e consultoria de gestão. Ele assessora governos e agências multilaterais e principalmente na implementação e políticas de PPPs, no planejamento e entrega e financiamento de projetos de infraestrutura, dirigir os programas internacionais de assessoria e de formação da IPA, que é a Autoridade de Infraestrutura e Projetos do Reino Unido. Mariana San Martín, bem-vinda. É um grande prazer vê-la aqui mais uma vez. Ela é gerente Senior Infrastructure Manager do Open Contracting Partnership, que é uma associação internacional que tenta ligar empresas, sociedade civil, governos e técnicos para poder abrir as possibilidades governamentais para todo mundo. Antes, ela trabalhou principalmente no governo aberto para a infraestrutura durante mais de 10 anos, inclusive para vários governos regionais, e também, por exemplo, na Argentina, para organizações como o Banco Mundial, a Iniciativa de Transparência do Setor de Infraestrutura, COST. Vou começar esse painel com Diego Ávila. Diego, a Colômbia tem um ambiente institucional muito desenvolvido no que se refere às PPPs. Isso foi mencionado pela apresentação anterior. A questão do fortalecimento das instituições para esses projetos é fundamental e é preciso analisá-lo primordialmente. Instituições como o DNP foram chaves para poder impulsionar o investimento público e também isso tem uma conexão importante para as PPPs. Eu gostaria de te perguntar quais seriam as atividades que foram colocadas em prática pelo DNP para fortalecer a transparência em projetos de desenvolvimento de infraestrutura. Eu vou dar um exemplo aqui bastante ilustrativo no caso do Paraguai. O país e o governo implementaram uma ferramenta que surgiu na Colômbia que se chama Mapping Inversiones, que mapeia não apenas o investimento público e os projetos tradicionais, mas PPPs também. Me parece um caso pontual e uma ferramenta pontual que ajuda a potencializar a transparência, mas talvez hajam outros exemplos. Muito obrigado, bem-vindo. Muito obrigada. Eu começaria dizendo, e como o Javier estava mencionando, eu acho que os gargalos aparecem em todas as fases dos projetos. Eu acho que esse é um dos aspectos fundamentais. Nós tentamos introduzir melhoras na cadeia total de desenvolvimento dos projetos de infraestrutura, porque, em termos gerais, a qualidade é transparência, informação é transparência, e isso é um aspecto fundamental. Agora, é preciso trabalhar com a transparência, por isso nós fortalecemos desde um princípio os processos de planejamento e também trabalhamos para poder articular com diferentes instrumentos de planejamento e as decisões de priorização.
Então, os projetos que estamos selecionando podem estar de acordo e podem estar dentro dos planos de desenvolvimento dos instrumentos de planejamento. Isso vai gerar transparência e também efeitos sobre a concorrência inclusiva. Outros aspectos que nós vimos foi poder trabalhar e continuar trabalhando na estruturação dos projetos, poder ter projetos com uma qualidade de informação adequada. A Colômbia teve, e na questão das PPPs, teve uma evolução muito interessante quando nós tínhamos o sistema tradicional, antes da Lei 1508, havia uma série de controvérsias e na definição dos escopos, nos elementos de avaliação e em uma série de aspectos técnicos do projeto. Quando se observa a partir da Lei 1508, essa atividade contenciosa é bastante mínima, quase inexistente. Os projetos de seleção passaram por uma etapa num contexto muito mais amigável e com menos controvérsia. Isso foi conquistado graças a uma melhor estruturação e também uma melhor seleção. Outro aspecto que também eu acho que é importante e que gerou um impacto, não apenas na questão da participação PPP, mas também de obras públicas e na padronização dos contratos, em matéria e de editais, e principalmente no caso das PPPs, também se trabalhou-se e avançou-se muito na padronização dos contratos. Isso facilitou não apenas a questão da transição, mas ter também muito mais transparência e, eventualmente, também facilitar também a concorrência. É verdade que a Colômbia tem um esquema que, na sua essência, sempre tentou promover a concorrência, sempre se introduziu naqueles setores econômicos em que existe uma grande participação do setor privado, agentes reguladores que não apenas defendem a qualidade do serviço e a proteção do usuário, mas também promovendo a concorrência, introduzindo práticas que evitem que existam monopólios ou práticas de restrição de concorrência e que, por fim, para que a comunidade possa ter acesso a melhores serviços, seja através de subcontratação ou de contratos. Mas nós vimos isso muito, principalmente na questão das propostas não solicitadas. Nessas propostas em que é preciso manter um equilíbrio, e é um equilíbrio muito delicado no que se refere a incentivos da apresentação de propostas, mas promoção da concorrência também. E avançou-se muito e se tentou identificar aspectos que são necessários para que, tendo um marco que possa realmente favorecer a iniciativa privada, possa também ser equilibrada com a apresentação de propostas de processos de concorrência que possam resultar em qualidade dos serviços. Muito obrigada, Diego. E do caso da Colômbia, agora nós vamos para o caso do Reino Unido. Javier, bem-vindo. Frequentemente se considera a experiência do Reino Unido no uso de PPPs como sendo uma das principais experiências internacionais. Muito embora tenha havido uma série de modificações que tenham fortalecido os processos, eu gostaria que você nos contasse que recomendações você poderia nos dar com relação aos principais padrões de transparência, desenvolvimento e preparação de projetos de PPPs, para poder fortalecer precisamente esse tipo de iniciativas na América Latina e no Caribe. Muito obrigada, Juan. Muito obrigado também aos amigos do BIT e a Rede PPP por me convidar para poder participar desse segundo Congresso de Boas Práticas de PPPs. É uma grande honra poder compartilhar esse painel. Eu acho que dentro do contexto da infraestrutura, a transparência pode ser feita em 3 níveis. Em primeiro lugar, em termos do projeto, aplicando processos rigorosos na preparação, na avaliação, na aprovação, licitação e gestão de um projeto específico.
Também pode-se fazê-lo através de um modelo, aplicando modelos de contratação mais abertos e menos propensos a serem opacos. O modelo PPP, de certa maneira, tem uma transparência do contrato entre o setor público e privado, e deixa claro desde o princípio o escopo, os benefícios ao longo do ciclo de vida dos projetos, os direitos e implicações, a distribuição das partes, dos mecanismos de resolução de disputas, enfim. Isso seriam os dois primeiros níveis com os quais se poderá promover a transparência. No projeto e no modelo, pero para mim, o objetivo de qualquer país é poder alcançar a transparência em termos sistêmicos, ou seja, desenvolver um marco que possa propiciar investimentos transparentes, independentemente do setor, do tipo de projeto, do modo de contratação, do nível de governo, etc. O primeiro passo seria a transparência sistêmica, seria diminuir a discrecionalidade e ter uma padronização. Processos, procedimentos, guias, metodologias, ferramentas, contratos, documentos de projetos, etc. No Reino Unido, teríamos a padronização do modelo dos 5 casos, que oferece um marco comum para todas as partes públicas e privadas para a preparação, avaliação, aprovação e auditoria de propostas de investimento. E para propostas de investimento, eu entendo tudo que seja financiado pelo setor público, política pública, projetos, programas de infraestrutura, transformações, etc. O Reino Unido, esse marco comum é utilizado para esse é um arcabouço utilizado para todo investimento público. Esse modelo dos 5 casos é a coluna vertebral do sistema de infraestrutura do Reino Unido e inclui, como vocês devem saber, a metodologia do passo a passo, formatos, técnicas, casos de estudo, estudos de caso, etc. E esse arcabouço comum, pouco a pouco, foi sendo, quer dizer, que acompanha tudo, pouco a pouco foi sendo acompanhado por um arcabouço robusto, com pontos de aprovação, etc., com robustez. Hoje, nós diminuímos os custos de transação, acelerar tempos de execução e aplicar benefícios sociais e dar ao setor privado 3 coisas. A primeira é a transparência. Todo mundo sabe como as coisas são feitas, quem faz o quê, como, quando e com que recursos. Consistência. Todo programa, todo projeto, todo setor em qualquer nível do governo opera dentro desse mesmo arcabouço. E também existe uma melhoria ao longo dos anos, mas sendo utilizado anteriormente, que se utiliza hoje no presente e continuará sendo utilizado no futuro, independentemente de quem esteja no poder, independentemente do ciclo político. Ou seja, para resumir, a transparência em termos do sistema, eu acho que poderia ser conquistado ao diminuir a discrecionalidade e ao ter uma padronização. Estou totalmente de acordo com o que foi mencionado anteriormente, para mim isso tudo é chave. Muito obrigada, Javier, muito interessante a sua descrição dos 3 níveis de projetos, modelo e sistema. Vamos então passar para o mundo, ou seja, as questões de transparência e integridade. Agora passamos a palavra para Mariana San Martín. Mariana, Open Contracting Partnership tem um apoio de instituições públicas na América Latina com o propósito de que os contratos públicos sejam abertos, justos, eficientes, e para isso se aposta, claro, na melhoria da transparência, a prestação de contas e também a digitalização, o impulsionamento de melhorias de dados que, de alguma maneira, possam significar uma transformação digital. O que você poderia nos contar com relação ao trabalho que é feito pela Open Contracting Partnership e as particularidades dentro do setor de infraestrutura em geral e na América Latina e no Caribe, principalmente? Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, eu vou falar por tema de infraestrutura da região. Existem os padrões, os dados que têm que ser padronizados, em enfoque de participação e mensuração de impacto. São os casos de uso. E isso é importante para o processo decisório.
O primeiro ponto é que os pontos sejam abertos e padronizados para ter uma interoperação. No caso dos projetos de infraestrutura, é preciso ter identificadores do projeto para identificar contratos, para trabalhar com os projetos de infraestrutura através de diferentes sistemas. É preciso ter visibilidade sobre todos os contratos de um projeto e todo o ciclo do projeto para o monitoramento melhor do investimento interno. De acordo com aí, nós podemos ver os avanços, os impactos e desafios, e também nos ajuda a quantificar a infraestrutura e também os benefícios sociais e econômicos, por exemplo, maior igualdade de condições para PYMEs, para SMEs. Então, outro ponto importante é ter uma boa participação no circuito de retroalimentação, por exemplo, com diferentes áreas discordantes, sociedade civil, para que se possa ter acesso aos dados e trabalhar de maneira positiva. Não só trabalhamos com instituições públicas, mas também com a sociedade civil, setor privado, para poder levar adiante tudo isso. O terceiro ponto é que o processo decisório deve ser baseado em evidência através de indicadores-chave. Isso nos permite ter objetivos claros e mensuráveis e priorizar quais são os campos de dados que têm que ser recopilados para serem publicados e analisados. E é preciso compreender quem vão ser os usuários. E com isso poderemos medir impactos específicos, como, por exemplo, qualidade de serviços, valor por dinheiro, etc., etc. e tal. E, por último, ao analisar esses dados, isso vai nos permitir também trabalhar com uma série de outros fatores, com algumas particularidades. Trabalhando com vários governos na Argentina, eu trabalhei muito de perto com todas as questões de infraestrutura na região. E, especificamente, com infraestrutura, temos uma complexidade muito maior do que com outros tipos de contratações, como bens e serviços. Só para mencionar alguns, e os projetos têm muito mais etapas, mais contratos, diferentes etapas dos projetos que estão trabalhadas em diferentes esferas do governo, por exemplo, infraestrutura, planejamento, pode estar numa área, por exemplo, sistemas de informática e execução, pode estar no Ministério da Saúde, por exemplo, enfim, o Ministério da Infraestrutura pode assumir o hospital, e é muito fácil perder a visibilidade do projeto. Então, é preciso ter coordenação e todas as partes envolvidas. Também temos a questão dos preços, a qualidade dos materiais, que são questões que têm que ser avaliadas na hora do projeto. Enfim, factibilidade, questões socioambientais, etc., etc. e tal. E, em termos de infraestrutura, é muito mais difícil de comparar as coisas, as questões das referências. Além do mais, com a questão dos preços, nem sempre os preços baixos serão algo positivo, porque poderá significar pior qualidade de material, pior resultado, etc. E poderá significar também que se poderá ter alterações no preço do contrato, e muito embora se mencionou anteriormente que isso possa ser algo negativo, também poderá significar que as quantias podem ser alteradas depois de que seja vitorioso após a licitação. Pode haver também diferentes objetivos, você pode avançar com o projeto sem ter claro qual é o objetivo final, você pode perder o acompanhamento do projeto, pode ser executado por outra jurisdição, ou que, quando efetivamente se levar a cabo, os prazos sejam demasiado longos. Em relação às particularidades da região, com relação à infraestrutura, realmente temos grandes desafios. De acordo com os dados do BID, as necessidades para a região têm entre 3% e 8% do PIB e 2,8% em infraestrutura na última década. E algumas particularidades, especificamente em infraestrutura e pequenas e médias empresas na região, são pontos extremamente sensíveis, principalmente com as questões que surgem nos últimos anos e que uma institucionalidade débil, frágil, com constantes mudanças do jogo, das regras do jogo e de governos, o que evita uma previsibilidade e planejamento ineficiente, problemas na execução do projeto, dificuldades em acesso aos mercados financeiros e também grandes desafios também ambientais e sociais.
Muito obrigada, Mariana. Nós temos mais uns 20 minutos, então vamos fazer uma rodada adicional de perguntas. Eu gostaria de recordar aos participantes que temos mais de 200 participantes aqui hoje nessa sessão. E se vocês tiverem quaisquer perguntas, por favor, anotem aqui no chat. Diego, quais são as lições aprendidas que você poderia compartilhar com outros países da região que não tenham a experiência da Colômbia com relação à implementação de padrões de transparência e de concorrência nos esquemas de PPPs? Aqui eu gostaria de perguntar para você uma coisa pontual, porque eu sei que existem muitas arestas nesse assunto. A Colômbia tem uma tradição e um tipo de investimento público muito robusto, e é evidente todo o desenvolvimento que vocês geraram em termos de regulamentação, eficiência, etc. E como outros países que não estão nesse patamar de desenvolvimento podem fazer para elaborar esses projetos de PPPs de uma forma eficiente? Muito obrigada, Juan. Eu acho que uma das principais lições, ensinamentos, são sobre os assuntos de padronização e desenvolvimento de mecanismos de apoio. Eu acho que temos informações bastante claras. Nós identificamos que todos os dias podemos melhorar e introduzir alguns aspectos que vão contribuir a melhorias. Mas nós acreditamos que uma das bases para conseguir os objetivos de transferência e concorrência se fundamentam na qualidade da informação. Nós temos trabalhado, sobretudo nesse esquema de parceria público-privada, uma maior quantidade de informação e tentando introduzir, com relação às iniciativas privadas, ser mais exigentes nos relatórios. E queremos também aqui parar a possibilidade ou a capacidade que tem o setor privado com relação ao setor público e ver qual é o conhecimento e também poder aproveitar todas as experiências dos projetos de investimentos privados. Temos que ter informação com relação a custos, a contingências, ao próprio desempenho da infraestrutura e outros tantos aspectos. Temos que poder tomar as melhores decisões para poder sempre estudar estas situações relacionadas com a transparência e a concorrência. Em investimento público, é necessário ver qual é o processo de investimento, ver os planos de desenvolvimento, bancos que participam em uma etapa de formulação, poder avaliar e determinar de forma preliminar os alcances que temos que ter e as necessidades que devem ser satisfeitas. E também temos que ver os critérios de priorização em relação a decisões de investimento público e que estejam de acordo com as consequências e impactos econômicos que possam ter esses projetos de investimento privado. Lamentavelmente, a necessidade de infraestrutura é muito alta, mas é necessário fazer uma liderança disso com projeção fiscal. E todos esses projetos têm uma carga muito importante nos projetos futuros e é necessário tomar decisões responsáveis de acordo com as capacidades de cada estado de assumir esses compromissos. Muito obrigada, Diego. E esse ponto que você mencionou com relação a melhorar a informação existente sobre custos e infraestrutura para a tomada de decisões, me leva a uma pergunta que eu quero fazer para o Javier. Javier, na apresentação inicial, nós víamos que existe um papel fundamental no controle dos resultados, na supervisão dos processos para garantir a inexistência de práticas de anticoncorrência, etc. O que você poderia nos contar com relação à experiência no Reino Unido, no desenvolvimento de sistemas de monitoramento e supervisão de processos e contratos na estrutura pública em geral e de PPPs em particular?
Muito obrigada, Juan. No Reino Unido está sendo dado um ênfase na fase operacional. Nos últimos 25 anos, têm sido desenvolvidos mais de 300 programas e com mais de 54 bilhões de libras em transportes, hospitais, meio ambiente, energia. O modelo PI5, que é o modelo britânico, que é o mais conhecido. Como vocês podem imaginar, grande parte dos projetos licitados há 25 anos estão agora voltando para o governo. Nos próximos 5 anos, entre 2022 e 2027, nós esperamos que voltem para o setor público ao redor de 50 projetos e programas PI5, mais ou menos um por mês nos próximos 5 anos. O problema está entre 2027 e 2037. Nessa década, nós esperamos que voltem 500 programas ao governo. Se fazemos as contas, isso é mais ou menos um programa PI5 por semana entre 2027 e 2037. Então, vocês podem imaginar o desafio que isso representa para cada segunda-feira, em cada semana, porque cada semana um projeto PI5 vai voltar para o governo. Então, a pergunta é o que fazer com eles? E a maioria desses projetos PI5 pertencem às municipalidades, aos municípios e as cidades, não pertencem ao governo central, porque nós temos uma equipe do governo central, há uma equipe encarregada de apoiar essas autoridades subnacionais com assessoria, apoio técnico, ferramentas, capacitação para ajudá-los a avaliar suas opções. Então, lembrem que não são projetos nossos, são projetos dessas outras autoridades. Isso é uma coisa muito importante, mas nós temos que ajudá-los para dar uma resposta homogênea nesse mercado para quando os processos voltem ao governo. Nos próximos anos, e de acordo com os projetos vão voltando ao governo britânico, e esses projetos PI5 amadurecerem, vamos ter muitas mais coisas para compartilhar, mas, por enquanto, o que fica muito claro é que nem os PPPs, nem outros projetos têm autorregulamentação. Se é um contrato e o setor privado vai se autorregular? Não, isso não é assim. O setor público tem que ter uma função ativa no monitoramento e supervisão dos contratos. E isso está relacionado com o que disse o diretor de Project, que é um mega projeto que atravessa Londres de este a oeste e que abriu a sua primeira linha há um mês atrás, dia 24 de maio. E ele fez uma apresentação muito importante sobre esse projeto. E ele disse que o melhor projeto executado com o melhor dinheiro investido pode acabar sendo o pior pesadelo do setor público se ele não tiver uma gestão adequada. Então, as minhas recomendações é que primeiro é necessário ter um contrato com cláusulas robustas, padronizado, que reflita os interesses do setor público como do setor privado, ou seja, um contrato robusto, padronizado. Em segundo lugar, é necessário que esse contrato seja atualizado constantemente e que seja usado na gestão dos projetos, porque senão temos um contrato que vai direto para o escritório e ninguém utiliza. E, em terceiro lugar, é importante profissionalizar a profissão de Contract Manager do setor público e com capacitações, com certificações, com prolongamento de carreiras. Temos, então, 700 programas e projetos e muitas pessoas vão voltar que já não vão ter mais esse cargo de Control Manager no setor público, mas nós queremos dar a oportunidade de que essas pessoas possam ir para outros projetos. Talvez podem ir para outros projetos que não são de obras públicas, mas nós temos que ter a capacidade de poder realocá-los. E temos que profissionalizar a profissão de Contract Manager. Muito obrigada, Javier. Eu fico agora com uma frase que me leva à seguinte pergunta, e eu vou, então, tomar aqui algumas das consultas que chegaram através do canal Q&A. Você falou dos
autorregulados e que o setor público tem um papel central nisso. Eu acrescentaria uma coisa, é que talvez exista um papel da sociedade civil, das comunidades, e então aí eu vou passar para uma pergunta do Oscar Larenas, do público, que diz, com relação ao segmento, qual é o papel das comunidades em dar continuidade no controle desses projetos? Então, eu vou para a Mariana, que eu acho que está numa posição boa para poder responder essa consulta do Oscar. Sim, claro, sem problema. O papel de outros atores é fundamental para poder solicitar essa informação ao governo e depois poder analisar o que está acontecendo e poder fazer um monitoramento. E para isso, eu vou mencionar um par de exemplos nos quais nós temos trabalhado. No México, por exemplo, foi criada uma coalizão entre a sociedade civil, o setor privado e o governo, uma plataforma que se chama Infraestrutura Aberta, na qual foram publicados todos os projetos de infraestrutura com dados, com informação completa de todos os projetos, contratação, custos, terceirização, por meio dos padrões que nós utilizamos, que são os de contratação aberta, o CDS e o SDS, com infraestrutura, e com esses dados foi possível analisar os dados sobre concorrência, e vimos que a média de licitadores aumentou, e os custos e outras coisas, e na cidade de Buenos Aires, por exemplo, criamos uma plataforma chamada BEABRA, onde estão todos os projetos de infraestrutura com as informações-chave, e isso foi tomado por uma organização da sociedade civil para poder analisar o projeto de urbanização feito na favela 31, dia 31, e foi um plano muito ambicioso de 2016, e ali foram analisadas as obras realizadas no lugar para ver se elas tinham sido efetivas. Foi analisado, então, o custo de infraestrutura e se apelou à participação cidadã e os vizinhos do bairro para ver o funcionamento dessas obras. E aqui, com a evidência desses dados, pode ser visto que os vizinhos, por exemplo, não viam que essas obras tivessem sido realmente materializadas em termos de água potável ou de outros serviços que deveriam ter melhorado. Então, foi importantíssimo poder cruzar os dados do que tinha sido feito com aquilo que os vizinhos do bairro, que os moradores do bairro estavam vivendo. E o que era mencionado é que, às vezes, havia coisas que não eram necessariamente o que os moradores estavam precisando. E no Chile, começamos com uma coalizão multi-ator, em cooperação com a Câmara Chilena de Construção e também uma organização chamada Observatório Fiscal, e ali se fez uma plataforma na qual pudessem ser publicados dados de infraestrutura e, a partir daí, poder realizar as licitações com análise de dados. E também a plataforma está sendo levada adiante pela sociedade civil. E um outro exemplo muito bonito, que eu acho muito lindo, e surgiu da sociedade civil, que foi a infraestrutura escolar no Paraguai. Ali houve uma questão com o Ministério de Educação, porque os fundos não estavam sendo usados para o que deviam ser usados, e houve uma organização chamada Reação, que começou a analisar as obras de infraestrutura publicadas para poder chegar a alguma conclusão, e viram que os 20 contratos de infraestrutura escolar, somente era para escolas que tinham maior necessidade de infraestrutura, e 3 nem sequer estavam nesse município. Então, criaram uma metodologia que pode ser replicada por outros grupos de cidadãos em outras escolas, e aí entram diretores, etc. E um segundo grupo analisa os dados do site. E tudo isso tem que ser feito com o governo para poder realizar o monitoramento adequado. Muito obrigada, Mariana. Temos agora 5 minutos, 7 minutos no máximo. E eu vou tomar, então, 2 perguntas e vou pedir aos panelistas que respondam rapidamente, mas são perguntas realmente muito interessantes.
Flávio Ferreira Presser escreve em português e coloca assunto importante, que é o dos monopólios naturais. Então, pergunta como é possível gerar concorrência e como pode ser garantida a concorrência em saneamento, por exemplo. Em alguns, como podemos garantir isso nos monopólios naturais? E Ambreni Sambrano nos fala sobre os projetos municipais e diz como fazer para evitar o interesse no investimento público, evitando casos de corrupção. Então, o primeiro ponto eu vou passar para o Javier, para ver o que ele pode nos contar em relação a investimentos privados, e o segundo ponto eu vou passar para o Diego, e com isso fechamos essa sessão. Javier, por favor. Bom, muito rapidamente, eu concordo plenamente com o que está sendo dito. E, nesse país, as redes de água, luz e eletricidade foram privatizadas na era da Margaret Thatcher, e o que foi feito nessa privatização foi dar um monopólio a companhias que cobrem toda uma região, companhias de água, de luz, de eletricidade, enfim. Então, é um monopólio institucionalizado. E, para isso, existe uma regulamentação, um órgão regulamentador muito forte, muito potente, e ele, cada 5 anos, analisa os custos, os benefícios, a qualidade dos serviços prestados. Então, é muito importante ter um regulamentador forte que tenha a capacidade de evitar que, numa opção monopolística, o ator abuse de sua posição. Mas isso também pode acontecer numa obra pública ou numa PPP, a setores como telecomunicação, ou material rodante, ou áreas onde há poucos atores. Então, existem Alstom, Siemens e Bombardier, mas se 2 desses 3 empresas caem, vamos ficar numa situação de monopólio. Então, aqui é necessário fazer o que se chama de open accounting. Então, o gerente tem que poder mostrar quais são os custos que ele está passando para o setor público, para garantir que ele não esteja abusando da sua posição. Então, há formas de controlar essas situações de monopólios, oligopólios, enfim, quando elas acontecem. Muchas gracias, Javier. Diego, sobre o tema municipal, o que pode falar você sobre o tema municipal? Em 2 ou 3 minutos. Eu acho que é importante iniciar atividades a partir do setor central. Existem profissionalização nas atividades. Tudo isso é bastante difícil, mas é necessário, então, prestar assistência técnica, prover informação e documentos de apoio, inclusive pessoal que possa continuar na tomada de decisões. É muito importante nos problemas de capacitação, de assistência técnica também. É importante a conscientização, principalmente em projetos de grande envergadura, e equipes de trabalho dedicados ou com uma dedicação muito importante nos projetos que possam se apropriar desses projetos, que conheçam, que se encarreguem de fazer a gestão com toda a vida útil do projeto. Porque, infelizmente, territorialmente, as decisões podem ser temporais de curto prazo e o conhecimento acaba se perdendo. É muito importante poder trabalhar também nessas equipes de trabalho da área e na assistência técnica. Excelente, Diego. Exatamente, 10h10. Vamos ver se fechamos esse painel. Eu gostaria apenas de dizer umas breves palavras, agradecendo também nossos expositores, o Diego, Javier, Mariana, e também, claro que também, Javier Campos, que fez a apresentação inicial. Realmente foi um luxo poder ouvi-los. E gostaria de recordar que temos o site da rede de PPPs, onde vocês poderão baixar toda a informação. Temos algumas perguntas que não foram abordadas, mas seguramente vocês poderão encontrar informações muito úteis para poder continuar indagando.
Agora eu vou fechar passando a palavra, então, ao senhor Soares, que é o coordenador da rede de PPPs. Muito obrigada também àqueles que estão ouvindo, mais de 250 pessoas que estão participando deste canal agora. Foi um grande prazer poder compartilhar com você. Arancourt, te passo a palavra.